Galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlio aqui novamente para podermos falar sobre Maurício Lemos no Vasco. Será que o Maurício Lemos tem interesse será que o Vasco tem interesse nesse zagueiro? O Vasco procura um zagueiro, hein? Será que vai ser ele? Vamos também falar em relação ao Verratti. Será que o Verratti vai sair do Vasco agora? Será que tem propostas? Também vou falar sobre a questão do Cleiton. Tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou soltar a vinheta e eu volto já. Agora a gente fala aqui sobre a questão da 77. A 77 foi despejada do seu escritório. Que fazem 77? Na verdade, a 77 praticamente não existe mais. Hoje ela é controlada pela ECAP, mas no nome 77 foi despejada do seu escritório em Miami por falta de pagamentos do aluguel do escritório ocupado pela empresa. Que fazem 77? Que fazem? Meu Deus do céu, não tem nem dinheiro para poder pagar o aluguel do apartamento aí em Miami, né? Oh, meu Deus, isso daí só revela que o Vasco se meteu num buraco sem fim, né? Só revela o quanto é grande esse buraco que o Vasco se meteu em relação a 77. Não à toa que a ECAP teve que tomar a rédea aí das coisas para poder tirar 77, né? Porque 77 está quebrada, não tem mais dinheiro e até despejado do escritório, na verdade, eles foram, né? Ô, fase! Vamos falar aqui do valor que o Vasco pode embolsar caso passe de fase na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco está nas oitavas de final, enfrenta o Atlético Goianiense, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo em casa, e o Vasco pode embolsar até 4 milhões e 500 mil reais, isso obviamente com o jogo de ida não está incluído, o jogo de volta sim está incluído, esses valores aí não está incluído a questão da renda de São Januário, né? A renda é separada, mas o Vasco pode faturar sim 4 milhões e 500 mil reais, lembrando que o Vasco não passa de fase na Copa do Brasil desde 2015, então é importantíssimo o Vasco quebrar esse tabu de 2015 aí, passar de fase na Copa do Brasil e assim ir avançando devagarinho para poder, quem sabe, chegar a uma final, né? E eu torço muito que o Vasco chegue numa final de Copa do Brasil. Vamos falar agora de uma polêmica, um burburinho, na verdade, que foi levantado aí nos últimos dias em relação ao atacante Pablo Verratti. Circulou na internet algumas informações de que ele poderia estar saindo do Vasco, teria recebido uma proposta do Catar, do futebol do Catar, para sair do Vasco. Então, eu procurei saber informações se eram verídicas ou não, se era verdade ou não. Nesse momento não tem nada, até o próprio Verratti está muito feliz no Vasco, não deseja sair nesse momento do time Cruz Maltino, então por enquanto não tem nada em relação a essa proposta lá do Catar, mas lembrando que ele teve o seu contrato renovado recentemente, então não tem, além de não ter interesse, teria que pagar uma quebra de contrato aí, uma rescisão de contrato aí junto ao Vasco da Gama. Ele tem contrato e não deseja sair do Vasco nesse momento. Agora a gente fala do interesse do Vasco no zagueiro Maurício Lemos. Maurício Lemos que não deve ficar no Atlético Mineiro, está sem espaço no Atlético Mineiro, e o Vasco teria interesse nesse jogador. Então, vamos aos fatos aqui do que está acontecendo nesse momento. O Maurício Lemos estava praticamente acertado com o São Paulo. O São Paulo desistiu da negociação, o atleta também não demonstrou mais interesse, e o Vasco entrou no páreo. O Vasco tem interesse no Maurício Lemos, só que ainda não fez nenhuma proposta oficial ao Vasco. Eu vejo, minha opinião, tá? Zagueiro excelente, tá? Para os padrões que o Vasco tem hoje, para o que o Vasco tem hoje de zagueiro, é um bom zagueiro, então eu acho que o Vasco tem que fazer uma proposta sim ao Atlético Mineiro pelo empréstimo dele, e depois com a vinda de outra empresa da SAF, quem sabe até adquirir o jogador, mas eu acho que é um jogador que o Vasco poderia buscar sim no mercado e tomara mesmo que vá buscar, entendeu? O Pedrinho tem interesse, a cúpula do Vasco tem interesse e vamos ver como é que vai ser em relação ao Maurício Lemos e Vasco. Essas foram as notícias que eu trouxe aqui para vocês hoje. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nossas redes sociais estão aí para vocês.
Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!